E a nova diretoria do Corinthians conseguiu resolver dois problemas super preocupantes. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre esse tema e fala também de Jorginho, o novo reforço do Flamengo, tem sua presença no Super Mundial ameaçada. Preciso te atualizar sobre o São Paulo, que está no mercado em busca de reforços, mas com condições bem específicas. Para completar, preciso falar também sobre uma decisão importante que o Vasco da Gama tomou. Tem chileno na mira de Fortaleza e Atlético Mineiro. Existe a chance de uma troca entre Fagner e William, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, casa representada por Vinícius Júnior. E a minha sugestão para esse sábado são duas. A primeira delas, Liga dos Campeões, voo de vitória do PSG contra a Inter de Milão, cotação de R$ 2,20, estou colocando R$ 50 para voltar em 110. E é óbvio que eu também vou apostar no Campeonato Brasileiro com Bahia versus São Paulo, tricolor paulista com vários desfalques, são 10 baixas para o jogo, até por isso estou indo na vitória do Bahia, colocando R$ 35 para voltar em R$ 75,25. Para você fazer sua fezinha na Bet Nacional é super simples, tem link no comentário e na descrição do vídeo, você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro, preenche os dados, depois deposita qualquer valor e vai estar habilitado a apostar. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem para a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros você também. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa. Lusa joga às 3 da tarde contra o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e a Lusa TV transmite com imagens e ao vivo. Estarei nessa transmissão. Há uma outra novidade, o Rildo, que se despediu da Lusa, também vai ajudar a gente nos comentários. Já o Manchester City virou favorito na contratação do volante brasileiro Ederson, que pertence à Atalanta, jogador convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. O que eu pude apurar é que o City está disposto a pagar até 70 milhões de euros para contratar o atleta. O Manchester United virou um concorrente de última hora. Já o Fluminense anunciou a renovação de contrato de Paulo Henrique Ganso. O vínculo, que se encerraria em dezembro desse ano, foi estendido até dezembro de 2026. A saideira do giro de notícias conta que Carlo Ancelotti afirmou que pretende fazer a seleção brasileira jogar como o Real Madrid. Dá uma olhada na declaração do técnico italiano, abre aspas, mas não como o Real Madrid desse ano, e sim como o Real Madrid do ano passado. É assim que eu quero, disse Carlo Ancelotti, para deixar a gente para lá de esperançoso e otimista, certo? Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a possibilidade de uma troca envolvendo Fagner e William. Aí você deve estar achando que eu fiquei maluco, afinal de contas Fagner e William jogam no mesmo time, ambos no Cruzeiro. A grande questão é que o Fagner pertence ao Corinthians e está emprestado à Raposa até dezembro. E a avaliação até aqui é bastante positiva da chegada do Fagner, especialmente depois da contratação de Léo Jardim. O Fagner meio que tomou a posição de titular, deixando o William como reserva. Essa especulação da troca surgiu entre torcedores do Cruzeiro. Teve torcedor da Raposa sugerindo ou indicando que o Cruzeiro enviasse o William para o Corinthians e ficasse com o Fagner em definitivo. Não há nenhum movimento dentro do Cruzeiro nesse sentido. Qual seria a lógica? Se o Fagner está emprestado até dezembro, de você ceder o William, tendo a possibilidade de contar com os dois até o fim da atual temporada. A grande verdade é que o Cruzeiro vai deixar para decidir o futuro do Fagner um pouco mais para frente. A ideia é entender se ele vai manter o alto nível, se ele performa bem ao longo da temporada, para a partir daí discutir com o Corinthians possibilidades para uma permanência do Fagner para 2026. Jogador que teve seu contrato prorrogado recentemente no Corinthians, ele passou a ter um contrato de 2 anos de duração e que logo depois perdeu espaço para o Mateuzinho, foi emprestado ao Cruzeiro com quase 50% dos salários sendo pagos pelo Timão. Só para completar, na atual temporada o Fagner soma 12 jogos e 1 gol com a camisa cruzeirense. Um gol não, uma assistência com a camisa cruzeirense.
Bora falar agora sobre um chileno que veste a camisa 10 e virou alvo de Fortaleza e Atlético Mineiro. Eu me refiro a Diego Valdés, 31 anos de idade, pertence ao América do México, o time do André Jardim. A tendência é que o Valdés deixe o América do México nos próximos dias. A América que tem partida super importante contra o Los Angeles FC, valendo vaga no Super Mundial de Clubes. Se o América se classificar, qualquer reformulação será adiada. Se o América não conseguir a vaga, as mudanças no elenco começam nos próximos dias e a tendência é que o Valdés, que custa caro e já teve muito mais moral, acabe deixando o clube. Ele tem contrato até o fim de 2026, mas por ter perdido espaço, pode acabar sendo negociado. Temporada atual de 35 jogos, 2 gols e 5 assistências, está no México desde 2016, com passagens também por Morelia e Santos Laguna. Não consegue ser titular no time do Jardim desde 16 de abril. São 5 jogos seguidos sem sair do banco de reservas. O Atlético e o Fortaleza entendem que o Valdés seria um bom acréscimo exatamente por fazer a função do camisa 10 que pensa o jogo, que tem qualidade, que pifa os atacantes do próprio time. Só para completar em relação ao Galo, noticiamos nessa sexta-feira sobre dificuldades financeiras do Atlético. O clube não conseguiu pagar direitos de imagem, luvas e comissões em dia. A promessa é de que pelo menos a questão envolvendo atletas com direitos de imagem e luvas deve ser resolvida nos próximos 10 dias. Preciso falar agora sobre uma decisão importante que o Vasco tomou. O volante Jair, 30 anos de idade, vai permanecer no clube. Na noite dessa sexta-feira, estava conversando com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, para perguntar sobre reforços e ele contou que quer um extremo e um volante. E aí que vem a informação ligada ao Vasco. O volante em questão seria o Jair, com negociações avançadas, mas na última hora o pessoal do Vasco entrou em contato com o Ceará para comunicar que não vai haver negócio. O Vasco optou por atender a um pedido do Fernando Diniz e vai segurar o Jair. Volante que tinha perdido espaço, especialmente porque completou 6 jogos no Campeonato Brasileiro e se entrar em campo mais uma vez, fica impedido de se mudar de clube. O empresário do Jair chegou a reclamar, conversei com ele, e ele criticou o comportamento dos dirigentes do Vasco, mas após uma reunião interna optou-se pela permanência do Jair. Ele vai a campo no jogo contra o Red Bull Bragantino, assim como foi diante do Melgar, quando atuou como titular absoluto. Temporada do Jair de 19 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Vamos ver se sob o comando do Fernando Diniz ele volta a jogar no nível dos tempos do Galo. Só para completar, é importante lembrar que o Jair hoje tem o 5º maior salário do elenco vascaíno. Hora de falar sobre o São Paulo e a busca por reforços. Confesso que já não acreditava na possibilidade de o Tricolor buscar contratações na janela de junho ou julho. São 2 as janelas, de 1º a 10 de junho e depois no mês de julho e início do mês de agosto. Mas conversando com uma pessoa importante do departamento de futebol do São Paulo nas últimas horas, ouvi que devem chegar reforços no plural, em condições bem específicas. Não dá para imaginar a contratação de atletas caros, muito menos atletas que precisam de compra dos direitos econômicos. Já contei para vocês que o São Paulo descarta comprar atletas nessa janela e possivelmente na janela do mês de janeiro. O que o São Paulo tem feito é um mapeamento no mercado nacional e sul-americano de atletas livres no mercado, ou então de jogadores a custo baixo, que poderiam chegar, por exemplo, por empréstimo, mais ou menos como foi feito na última janela de transferências, quando o São Paulo contratou jogadores desempregados. E é nesse cenário que o Tricolor busca um centroavante e mais um volante. Os nomes mais especulados do Carlos Vinícius e do Thiago Mendes, ambos brasileiros e livres de seus contratos, seriam opções boas, mas ambos querem ganhar na casa de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Isso faz com que esses negócios estejam praticamente descartados. Não consegui apurar ainda sobrenomes, insisto com dirigentes do São Paulo e assim que tiver qualquer novidade conto para vocês. Quero falar também sobre Matheus Alves. Surgiu a especulação nas redes sociais de que o Matheus virou alvo de uma proposta do CSKA, uma oferta verbal de 6 milhões de euros,
Conversei na manhã desse sábado, um pouquinho antes de gravar o vídeo, com o presidente Júlio Casares, que assegura que não tem proposta verbal, sondagem nem papel timbrado, absolutamente nada em relação ao Alves. A impressão que o São Paulo tem é de que é um empresário tentando cavar para valorizar o jogador. Só para completar, importante contar que o São Paulo terá 10 desfalques para o confronto contra o Bahia na noite desse sábado. Não jogam Luiz Gustavo, Caleri, Igor Vinícius, Lucas Moura, Oscar Ferreira, Marcos Antônio Rua machucados, além de Alisson e André Silva suspensos. Dá para dizer que praticamente todos esses seriam titulares do São Paulo em condição física ideal. Quero falar agora sobre o Palmeiras, ou sobre um ex-palmeirense, que pode render dinheiro ao Verdão. Será que pode? Eu me refiro a Endrick, centroavante revelado na base alviverde e que pertence ao Real Madrid. Nos últimos dias, vários clubes foram associados ao Endrick como seus possíveis destinos. Já falaram em Juventus, em Chelsea, entre outros. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Endrick para descobrir o que há de verdade nessa história. Vou até precisar sobre de quem eu estou falando. Conversei com o pai do Endrick para entender se existe a chance de o atacante deixar o Real Madrid. E o que o pai do Endrick me contou é que foram 8 clubes europeus que procuraram o Real Madrid sugerindo empréstimos. Ele não quis citar nenhum time específico, mas falou sobre o número de 8. E que a decisão do presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, é de que não empresta nem vende o Endrick nessa janela de transferências. A avaliação interna é de que o Endrick precisa ser preparado porque ele representa o futuro do Real Madrid. Então ele segue no clube, ainda que não seja como titular nesse primeiro momento com o Xabi Alonso, novo treinador da equipe e também com a concorrência do Mbappé. Mas o Endrick faz parte dos planos do Real Madrid e segue no clube. Vale a lembrança de que, como clube formador, o Palmeiras teria direito a um percentual de qualquer negociação que envolva o Endrick enquanto o atleta estiver jogando futebol. Endrick, em seu primeiro ano de Real Madrid, disputou 37 jogos, com 7 gols e mais uma assistência. Negócio fechado com o Real Madrid, foi um dos maiores da história do futebol brasileiro. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. E existe a possibilidade de Jorginho não disputar o Super Mundial de Clubes pelo Fla, mesmo já tendo se despedido do Arsenal e dando todos os sinais de que será jogador do Flamengo, pintou um novo impeditivo. 6 milhões de reais. Essa é a grana que o Jorginho tem a receber do Arsenal por seu contrato até 30 de junho. O Jorginho topa rescindir o contrato de forma antecipada com o Arsenal, desde que o Flamengo assuma essa condição. E a avaliação no Fla é de que não vale a pena desembolsar 6 milhões de reais apenas para ter o Jorginho para o Super Mundial de Clubes. O acordo entre Flamengo e Jorginho prevê condições bem inferiores para que ele ganhe algo na casa dos 2 milhões de reais por mês. Diante desse cenário, não se sabe ao certo se o Jorginho será inscrito entre 1º e 10 de junho, quando se encerra a janela de inscrições para o Super Mundial. O Flamengo estreia na competição nos Estados Unidos a partir de 16 de junho. Se esse problema financeiro for resolvido, o Jorginho estará à disposição do técnico Felipe Luiz. Se não, fica à disposição a partir de 1º de julho, já fora da lista de inscritos do Mundial, mas em preparação para a volta de Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Flamengo que está assistindo ao vídeo: você é presidente do Flamengo, você assume esses 6 milhões de reais para contar com o Jorginho no Super Mundial ou abre mão do atleta e economiza toda essa grana? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, novidades importantes. O novo presidente corintiano, Osmar Stabile, conseguiu quitar nessa sexta-feira 2 parcelas importantes e que causavam enorme preocupação. Uma ligada ao Profut, a outra ligada ao PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O Corinthians tem uma série de dívidas com o governo, com empresas, com jogadores, e especificamente essas 2 dívidas, se não fossem pagas nessa sexta-feira, causariam um enorme problema. A do Profut, por exemplo, trata-se de um acordo com o governo que, se o Corinthians perde o pagamento dessa parcela, ele é excluído do Profut e passa a ter condições muito piores de pagamento de uma série de dívidas com o governo federal. Pois bem, o presidente Osmar Stabile conseguiu juntar 3 milhões para quitar o Profut e mais 4 milhões para quitar o PERSE. Essas questões estão resolvidas. A única coisa que eu não consegui descobrir é se o Corinthians recorreu a banco
a empréstimo ou como ele conseguiu esses 7 milhões de reais, fazendo a lembrança de que assim que assumiu a presidência, no dia seguinte ao afastamento do Augusto, o próprio Osmar Stabile admitiu que não havia dinheiro nenhum no caixa alvinegro. Agora o Corinthians continua atrás de grana, até porque no dia 5 vence o pagamento dos salários do mês anterior. Vale a lembrança também de que o Augusto Melo dizia estar absolutamente tranquilo com as finanças do Corinthians, mas a realidade encontrada por seu substituto é completamente diferente. Para completar em relação ao Timão, informação importante sobre a data da votação dos sócios para ratificar ou não o impeachment do Augusto Melo. Essa reunião vai acontecer no dia 9 de agosto no Parque São Jorge. Eu já havia previsto para vocês que a atual diretoria deixaria para depois essa questão da votação. Eu até imaginei num primeiro momento que a votação para ratificar o impeachment do Augusto pudesse acontecer nos dias seguintes, mas não. Até para não perder a oportunidade de estar no governo, os atuais dirigentes alvinegros vão estender ao máximo o prazo e a votação do impeachment acontece apenas em 9 de agosto. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para deixar a opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!